Querido Deus, nós colocamos diante do teu altar o meu irmão, Pai. Cuida do pastor Anderson, que dos seus lábios saiam única e exclusivamente as tuas palavras, que venha nos encher, ó Deus, com toda a sabedoria divina do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. A irmã Zeli gosta tanto de dizer que quer dar 2 vezes, não é isso, irmã? Eu entendi, 2 momentos. Eu quero pedir um favor, estou vendo muita gente em pé ali. Quero pedir os adolescentes que venham até aqui à frente para se sentarem aqui comigo, alguns adolescentes que estejam de calça jeans, né, as mulheres de burca, qualquer coisa que proteja mesmo. Qualquer possibilidade, né? Vou pedir os adolescentes que venham para ficar comigo aqui, voluntariamente, isso mesmo, voluntariamente. E aí eu vou fazer o seguinte, o pessoal que tá ali nas laterais aqui, vocês vão assumir os lugares ali, vocês não ficarem em pé, que a gente quer que vocês fiquem bem confortados aqui na nossa igreja. Então o pessoal aí de trás já pode assumir os lugares ali. Onde tem vaga aqui, levanta a mão onde tem vaga, só para a gente colocar o pessoal. O pessoal ali da lateral ali também. Isso. Amém. Bem, o tema que eu pensei para essa manhã foi: que igreja somos? É uma pergunta, que igreja somos? E eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus, lá no Evangelho de João. Nós leremos 2 textos. O primeiro que nós leremos será João capítulo 5. Depois eu falo outro texto para você. Então o tema é: que igreja somos? Eu queria orar mais uma vez, né? Queria falar com Deus mais uma vez, com vocês, para que Deus fale aos nossos corações através desse tema, desse texto da palavra de Deus. Que igreja somos? Deus, fale conosco nessa manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser tocados pelas Tuas mãos, nós queremos ser restaurados pela Tua graça. Aviva os nossos corações, esse é o nosso desejo. Aviva a nossa alma. Nós queremos ser uma igreja que faça diferença nesse momento tão difícil que o nosso país, que o mundo inteiro está vivendo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Estamos nestes dias de campanha Corações Avivados, atitudes transformadoras, buscando como igreja o avivamento. Nós estamos buscando o avivamento como igreja. Aliás, não há sentimento mais nobre em uma igreja do que uma busca sincera por um intenso relacionamento com Deus. Às vezes nos sentimos vazios, tal como a ossada seca de Ezequiel, capítulo 37. Secos, vazios. E quando nós enfrentamos essas situações, nós precisamos clamar para que o Espírito, lá tal como escrito em Ezequiel 37, o Espírito dos 4 cantos, encha novamente os nossos corações de vida e de paixão. Então eu tenho interpretado esses dias, esses 40 dias aqui em nossa igreja, como um clamor comunitário para que esse Espírito que soprou lá junto aos exilados na Babilônia, Ezequiel capítulo 37, e que também soprou sobre os discípulos angustiados em Jerusalém, Atos capítulo 2, também sopre sobre nós, a Igreja Batista Central da Barra e a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo no século 21.
Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, mas entendam bem, é um clamor comunitário. Não é um clamor unitário. Não é um clamor egoísta, umbilical. Não, é um clamor comunitário, de uma comunidade, de uma igreja, a igreja de Cristo. Uma igreja que não está aqui somente, mas que está espalhada por toda a face da terra. Esse é o nosso clamor. Um clamor comunitário, e por isso eu coloquei na base desse sermão duas narrativas muito semelhantes, mas que possuem uma diferença essencial. Quando nós lemos essas duas narrativas sem muito critério, nós só conseguimos perceber as semelhanças dessas narrativas. Por exemplo, um paralítico que necessita de cuidados, de cura, coadjuvantes, pessoas anônimas, Jesus, o médico dos médicos, e uma palavra que se repete, a palavra de Cristo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Nós vamos ler essas narrativas. Primeira narrativa, capítulo 5 do Evangelho de João, que diz o seguinte: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Essa festa, nós não sabemos qual é essa festa. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava qualquer doença que tivesse. Esse verso é um verso estranho. Aliás, não está nos melhores manuscritos. Verso 5. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era o que tinha curado. Da mesma forma, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Marcos está aí um pouquinho antes do Evangelho de João. Você que está procurando ainda o Evangelho no Antigo Testamento, nós temos escola bíblica dominical todos os domingos. Marcos capítulo 2 diz o seguinte: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles,
disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações: por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. São narrativas muito próximas. Quando nós lemos essas narrativas sem um critério de leitura, a gente só percebe as semelhanças. Paralíticos que precisam de uma cura, que estão esquecidos e jogados, e que precisam de um tratamento de Jesus. Esses paralíticos se encontram de alguma maneira com esse Cristo e recebem desse Cristo a cura através da palavra: toma o teu leito e anda. Narrativas próximas, mas que possuem uma diferença muito grande e que faz toda a diferença na reflexão: que igreja somos? Que igreja somos? Ora, o paralítico de Betesda estava ali naquele tanque, cujo nome em hebraico significava Betesda, que era próximo à porta das ovelhas, por onde os rebanhos entravam na capital, que era Jerusalém. Ele já estava ali há quantos anos? 38 anos. 38 anos aguardando que um de seus pares ou semelhantes o colocasse no tanque na hora do agitar das águas. 38 anos numa espera ansiosa, querendo cura, buscando um tratamento. Nós precisamos de algumas informações para entender esse texto. O primeiro é que esses versos 3 e 4 não estão nos melhores manuscritos, foram colocados posteriormente. Ou seja, trata-se de uma interpolação posterior na história da igreja. Segunda coisa que nós precisamos entender é que os 5 pórticos da piscina correspondem a uma realidade histórica, porém, essa menção dos 5 pórticos, nesse texto de João, capítulo 5, é uma crítica virulenta ao templo, porque eram nos pórticos do templo que eram ensinados a lei de Moisés, ou seja, Jerusalém se tornava a cidade oficial do saber teológico e jurídico, porque dos pórticos nasciam as interpretações dos grandes professores da lei. Quando há a menção desses pórticos e a falta de cura perto desses pórticos do paralítico, há uma crítica por detrás do texto. Não é da lei, não é do tanque, não são dos pórticos que nascem a cura. Tal como no Evangelho de João capítulo 4. Lá no tanque de Jacó, a mulher samaritana buscava uma água que lhe matasse a sede. Mas aquele tanque não possuía a água que matasse a sede pela eternidade. Nós entendemos que pelo Evangelho de João, a água que mata a sede eterna, a água que nos cura dos traumas, da vida ruim, da vida difícil, da vida dolorosa, é a água que é o próprio Jesus. Eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Essa é a interpretação mais perfeita que nós podemos ter do Evangelho de João, capítulo 4 e o capítulo 5. Não é o tanque de Jacó, não é o tanque de Betesda, que de lá emanam a cura, o remédio, não, é do próprio Jesus. É o próprio Jesus que, encostando em nós, ou que cuspindo em nós, ou que misturando no barro e nos tratando, traz transformação para a nossa alma e para a nossa vida. Ele é a água da vida.
com essas informações, nós podemos entender o seguinte: estava lá aquele homem crendo que no agitar das águas ele teria cura. Mas entendam comigo, ele estava há 38 anos esperando que no agitar das águas ele fosse curado. Mas o texto disse que ninguém colocou aquele cego no tanque para ser curado. Ao contrário, o texto diz que quando as águas se agitavam, outro ia no lugar dele e era curado. Na outra narrativa de Marcos capítulo 2, tinha lá um paralítico, mas os coadjuvantes eram diferentes. Eles, os quatro jovens, carregaram o paralítico para perto de Jesus. Olha que coisa interessante, que coisa linda. 4 jovens com uma fé muito grande, muito linda, carregaram aquele paralítico para perto de Jesus, e quando chegaram na casa onde Jesus estava, perceberam que a multidão era tão grande, mas tão grande, que não eram capazes de aproximar o paralítico à pessoa de Jesus. O que eles fizeram? Os 4 jovens, eles subiram no telhado. E como as construções antigas não seguiam os nossos códigos modernos de engenharia, com as próprias mãos, eles removeram a telha. E em removendo a telha, colocaram o paralítico perto da pessoa de Jesus. Tal era a fé dos 4 jovens que Jesus disse: por causa da fé desses homens, desses 4, os teus pecados estão perdoados. Narrativas próximas, 2 paralíticos, uma mesma palavra: pega o teu leito e anda. Levanta-te, pega o teu leito e anda. Mas com coadjuvantes completamente diferentes. A pergunta é: que igreja somos? Será que nós somos a igreja de Betesda ou somos a igreja de Cafarnaum? Essa é uma pergunta muito importante, e que, se nós respondermos ela hoje, nós teremos a solução de muitos problemas em relação ao próprio entendimento que nós temos das Escrituras da igreja que queremos ser. Primeira coisa, quando os nossos pensamentos, anote isso aí, anote, quando os nossos pensamentos e ações não são maiores que a nossa célula, setor, área, distrito, rede, temos o coração dos de Betesda e não dos 4 jovens de Cafarnaum. O que eu estou querendo dizer com esse ponto, pastor Luizinho, é que o reino é maior do que sua rede de células. Estou querendo dizer para todos os líderes de célula aqui que o reino de Deus é maior do que sua célula. Para os supervisores de setor, de área, de distrito, o reino de Deus é maior do que o seu setor. O reino de Deus é maior do que sua área. O reino de Deus é maior do que o seu distrito. Nós precisamos trabalhar conscientemente essa teologia em nossos corações. Que igreja somos? Será que nós somos uma comunidade de jovens inspirados por Deus? De jovens cheios de fé que trabalham em conjunto para que um paralítico seja de fato transformado? Ou será que nós somos uma igreja de setores espalhados, de redes espalhadas, separadas, e que querem chegar primeiro na grande cura do tanque de Betesda? Será que no nosso coração emana um sentimento verdadeiro de comunhão? Nós temos falado isso continuamente nas nossas reuniões de pastores. O pastor Luizinho está de prova aqui, toda terça-feira, toda quinta-feira. Nós precisamos trabalhar conscientemente os nossos corações, queridos.
O reino de Deus é maior do que os nossos ministérios. O reino de Deus é maior do que as nossas células. O reino de Deus é maior do que a rede pastoreada pelo pastor Heinerson. O reino de Deus é maior do que a rede pastoreada pela pastora Nádia. Nós somos um corpo. Nós somos uma igreja que queremos ganhar o mundo para Jesus. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos no mesmo barco. Se precisamos enfrentar as tempestades da vida, enfrentaremos juntos essas tempestades. Se vamos vencer, venceremos juntos. Não há uma competição na Igreja Batista Central da Barra, não. Há uma unidade de redes, há uma unidade de células, há uma unidade de pessoas, há uma unidade de ministérios que clamam e buscam a glória de Deus. Amém? Nós queremos ser uma igreja com o coração de João Batista, não com o coração de Alexandre o Grande. Eu vou dominar o mundo através das minhas células. Isso é coração de um rei grego, de um imperador grego. Eu terei a maior rede da igreja, todos me conhecerão. Todos me conhecerão, os meus dons, os meus dotes e talentos. A minha célula vai ser ovacionada, todos aplaudirão. Querido, se o seu coração é este, você só terá os aplausos. Só os aplausos. Nós precisamos ter o coração de João Batista. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Nós precisamos ter o coração de Cristo, que não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou. Todo líder de célula, quando acerta em uma coisa, precisa compartilhar. Caramba, eu acertei, eu fiz um churrasco que deu certo. Fale desse churrasco para todos os líderes que você conhece, para que as outras células deem certo como a sua está dando. Não esconda estratégias, porque você quer chegar na frente dos outros. Não use os ministérios para que o seu nome seja exaltado. Não, isso é ridículo. É a coisa mais ridícula dentro de uma igreja. Use o ministério para glorificar Deus, para exaltar o nome de Jesus. Nós precisamos de um coração como o de João Batista. Nós precisamos de um coração como os 4 jovens. Qual é o nome de um daqueles jovens? Anônimos, coadjuvantes, mas que tinham uma fé que o próprio Cristo se despertou. Por causa da fé desses jovens, os teus pecados estão perdoados. Uma coisa meio que inovadora, porque normalmente as curas impetradas pelo Cristo vinha da fé dos próprios doentes, dos paralíticos, dos endemoniados. Mas nesse momento, especialmente, Jesus diz, por causa da fé desses jovens, que fizeram esse esforço tão grande, você está curado, você está perdoado. Nós precisamos ser uma igreja de unidade. Sabe como era a igreja de Corinto, no Novo Testamento? Era uma igreja cheia de movimento, cheia dos movimentos, mas era uma igreja separada. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, quer dizer, o próprio Pedro, eu sou de Jesus, eu sou do apóstolo Paulo. Eles interiorizaram princípios horríveis da própria cidade de Corinto. Nas praças públicas dessa cidade, oradores, filósofos, ambulantes, discutiam entre eles mesmos, tentando achar quem era o melhor na retórica. Lá na igreja de Corinto, eles interiorizaram esse princípio. Ele é melhor, então eu sigo ele. Esse aqui também é melhor, então eu sigo este. Queridos, nós estamos numa igreja que só tem um cabeça. Esse cabeça é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso cabeça. Nós precisamos dividir as nossas estratégias. Nós precisamos ter alegria ao ver o outro crescendo, ao ver o outro multiplicando e discipulando e cuidando de pessoas. E aí, em vendo esse crescimento, eu posso me reavaliar, ver o que eu tenho errado, o que eu tenho falhado, como eu posso melhorar enquanto líder, como eu posso melhorar enquanto líder de ministério, enquanto músico da igreja, enquanto pastor. Mas, queridos, só para isso. Porque no fundo, nós queremos que todas as células da igreja cresçam
e se multipliquem e ganhem vidas, porque não é a célula tal que vai aparecer, não, é a igreja de Cristo que vai crescer cada vez mais em nome de Jesus. Segunda coisa, quando não contribuímos com paixão através dos nossos dízimos e ofertas, temos o coração dos de Betesda e não dos 4 jovens de Cafarnaum. Falar de dízimo e oferta para mim é uma das coisas mais alegres. Desde pequeno eu aprendi com meu pai e com minha mãe o valor da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eu me lembro que quando eu ia para a escola, eu ia com um dinheiro. Meu pai me dava lá o valor de um salgado e de um refrigerante, para que eu comesse nos intervalos. Eu lembro quando na igreja Batista Central do Tirol, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que é a grande cidade que tem marcado toda a história do mundo, Belo Horizonte. Né? Grande cidade, Belo Horizonte. Lá no Tirol, que é um bairro que tem lá, olha o nome, Tirol, é um nome muito bonito. Tinha uma igreja, eu frequentava essa igreja, pastor Oswaldo, né? Foi lá nessa igreja que eu me percebi pastor, lá nessa igreja. Então eu tenho um carinho muito grande por essa igreja e pelo pastor Oswaldo. E eu me lembro das campanhas de missões nacionais, de missões estaduais, de missões mundiais, e que meu pai fazia, você vai juntando o seu dinheiro, e aí eu juntava o dinheiro da merenda, fazia jejum todo intervalo, juntando as minhas pratinhas, para dar a minha oferta para missões nacionais. Eu falo com muita alegria, porque sei como é bom ser um dizimista, mas quando eu falo de dízimo, eu não falo com as categorias de ódio e de medo que alguns preletores usam. Eu não gosto de amedrontar as pessoas ou os ouvintes com uma leitura fria e literalista das Escrituras Sagradas. Não. Eu prefiro falar mostrando a dádiva de ser, a alegria de ser um dizimista, a alegria de ver um projeto acontecendo, de ver uma igreja acontecendo, de ver missionários sendo adotados, de ver projetos sociais favorecendo pessoas e minorias. Como é bom ver uma igreja ativa, como é bom ver uma igreja que faz, como é bom ver uma igreja que cresce. Queridos, como é bom investir na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há maior alegria do que essa, de investir os nossos corações, de investir a nossa alma, de investir todo o nosso entendimento, toda a nossa paixão, todo o nosso sangue, e também o nosso dinheiro. Nós precisamos investir as nossas vidas nessa igreja local. E não só nessa igreja local, nós precisamos investir as nossas vidas no reino de Deus. Ontem veio aqui um grupo teatral chamado Jeová Nissi. E uma das coisas que me impressionaram ontem à noite, pastor. Eles têm um projeto chamado Aldeia Nissi, que é um projeto que eles cuidam de crianças na África. Um projeto lindo, maravilhoso, você pode conhecer através do site. E eles, nos momentos finais do culto, pediram uma oferta. Eu nunca vi na minha vida tanta gente levantando para ofertar. E aquilo ali acendeu meu coração de esperança. Caramba, nós precisamos ver projetos como o projeto da Aldeia Nissi, da Jocum e de tantas agências missionárias. Tantas agências que nós podemos adotar, junto de missões nacionais, junto de missões mundiais, a Cristolândia, tantas agências que nós podemos investir e participar para que elas cresçam e cresçam cada vez mais, para que vidas sejam alcançadas, para que países sejam alcançados, queridos. Isso acontece se houver investimento de vida, de alma e também de dinheiro. Lá no seminário me perguntaram, mas pastor, dízimo não é coisa do Antigo Testamento? É? E daí? É coisa do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento é menos inspirado que o Novo, pastor? Não estou sabendo disso. Mas também é coisa do Novo. E se você for para o Novo, é pior para você, hein? Em termos monetários, se a gente está trabalhando com essas ideias, em termos financeiros, você vai querer ser como um Barnabé? Vendeu suas propriedades e depositou aos pés dos apóstolos? Essa era a consciência neotestamentária. Não vamos voltar para o antigo mesmo, né, pastor? É melhor. Eu entendo. A grande questão não é voltar para o antigo ou ir para o novo. A questão é,
como o seu coração está nisso. Porque pode ser que pessoas estejam aqui e ouçam isso com muita raiva, porque estão presas ainda ao dinheiro e não entenderam a grande dádiva de ver o reino de Deus acontecendo. E não é só financiando não, viu gente? Com toda a nossa alma. Porque tem gente que manda o dinheiro e não se envolve. É um erro também, é melhor nem mandar o dinheiro. Tem que se envolver. Reino de Deus é graça, reino de Deus é participação, que você seja um partícipe dessa grande obra que é o reino de Deus. Terceiro, quando não colaboramos com o ministério, célula, ou projeto que não nos foi dado por Cristo, temos o coração dos de Betesda e não dos 4 jovens de Cafarnaum. Há pessoas que só fazem algo para Deus quando possuem um cargo ou um status. Na verdade, elas não querem glorificar Deus. O que elas querem é glorificar a si mesmas. São pessoas ensimesmadas. Não querem servir como os 4 jovens de Cafarnaum. Querem chegar primeiro como os de Betesda. O que eu estou dizendo é, se nós queremos ser como os 4 jovens de Cafarnaum, nós precisamos nos unir em qualquer ministério que a gente esteja, em qualquer colocação ou cargo que a gente assuma. Servir a Deus é servir com um sentimento de alegria, não com uma colocação ou com um status ou uma ocupação no reino de Deus. Nós precisamos servir a Deus com a alegria, porque o nosso objetivo maior é ver os paralíticos se encontrando com Cristo. Se você não serve a Deus para que estes, que são os nossos doentes atuais, encontrem a cura no Cristo, então você não está servindo com a alegria de um discípulo de Jesus. Se você está no ministério simplesmente porque você quer roubar o lugar do líder, porque você quer disputar o lugar com ele, disputar a sua inteligência com ele, então você não está servindo a Cristo com alegria. Servir a Cristo com alegria é ver no rosto dos transformados, dos curados, dos que encontraram com Jesus. É ver com alegria isso, é ver com alegria as transformações que Jesus faz nas vidas, nas famílias. Mas foram muitas e muitas pessoas que já me perguntaram: pastor, por que você não funda uma igreja? E eu respondo: porque se eu fundar, eu vou afundar também. Porque eu não sou muito bom para essas coisas. Empreendimento é com o meu pastor Josué, eu sou mais para leitura mesmo. Mas por que você não assume um outro? Porque eu amo servir essa igreja. Ah, mas lá você vai ser e ocupar o cargo da presidência. Qual a diferença? Qual a diferença do pastor presidente para o pastor de jovens ou para o pastor das mulheres, das senhoras, dos mortos? Queridos, todos nós somos iguais. Amém? E o pastor dos mortos é mais feliz ainda, porque não tem trabalho nenhum, é só ir lá, ver se está todo mundo no local certo. É todo mundo igual no reino de Deus, queridos. O pastor presidente dessa igreja é tão igual ao líder de célula. É tão igual ao que toca o teclado aqui todos os domingos à noite. É tão igual ao que recebe lá, as pessoas no ministério de recepção. É tão igual àquela professora que educa aquelas crianças de 2, 3 anos que são difíceis. Você sabe disso? É tão igual àquelas meninas que fazem com tanto prazer o café antes de você chegar. O problema é que a gente não percebe a igualdade nas coisas. A gente gosta de ver as coisas de forma hierárquica. Porque o nosso coração é hierárquico. O nosso coração não tem Senhor, nosso coração quer ser Senhor. Nós precisamos domesticar as nossas vidas, a nossa alma, para que a nossa alma só encontre um Senhor, que é Jesus, e que Ele se assente nos tronos dos nossos corações, em nome de Jesus. É essa a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é, se eu sou tecladista, eu vou tocar com tanta alegria, e eu gosto de tanto de ver os músicos aqui da igreja. Você começa a cantar uns hinos desconhecidos, eles tiram na hora, igual a irmã cantou uns hinos tão lindo, e eu gosto desses hinos, como esses hinos alegram os nossos corações.
Como eu gosto de ver o Miguelzinho lá na bateria tocando com tanta amor, tanta alegria. E ver todo mundo tocando e batendo e tal. Queridos, se você bate palma nessa igreja, se sintam um igual. Ah, mas pode só bater palma? Não, vamos fazer um pouco mais. Vamos bater palma, vamos evangelizar, vamos cuidar de pessoas, vamos discipular. Não é simplesmente tocar uma bateria, ou tocar um teclado, ou receber pessoas. Não, é mais do que isso. É fazer tudo isso, mas fazer tudo isso para a glória de Deus. E mais, para ver pessoas chegando ao Evangelho de Jesus, recebendo o Evangelho de Jesus, sendo transformados pelo Evangelho de Jesus, porque essa é a nossa missão. A nossa missão é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os. Essa é a nossa missão. Pregar no púlpito não é a minha missão. Tocar não é a sua missão. Faz parte, mas sua maior missão é ganhar pessoas para Jesus. Se você não faz isso, você pode ter qualquer cargo na igreja evangélica desse país. Você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser apóstolo, você pode ser pai apóstolo, você pode ser patriarca. E na minha opinião, quando você chega nesse lugar, talvez você já esteja completamente adoecido. O seu coração já se perverteu. Já foi distanciado daquilo que é mais essencial do Evangelho. Porque quanto mais amo a Deus, quanto mais amo o Evangelho, mais percorro os caminhos percorridos por Jesus. Ele saiu do trono, ele se fez gente, ele morreu numa cruz, e ele foi até as desgraças do inferno. E depois de tudo isso, foi exaltado. Esse é o caminho do Evangelho. Tem gente que se deixa levar pelo status que a igreja pode dar, que uma empresa pode dar, que um diploma pode dar, e se esquecem que a maior grandeza no reino de Deus é se parecer como Jesus, é ser como Jesus, que fez o caminho contrário à expectativa dos homens contemporâneos. Vamos nos unir, que as nossas redes se unam, em nome de Jesus. Elas já estão unidas, mas que se unam cada vez mais, se unam cada vez mais, que as nossas células se unam cada vez mais, que o nosso amor nos faça um, como Jesus sempre foi um com o Pai. Porque em não sendo isso, fracassamos e não vivemos o Evangelho da graça de Deus. Que os nossos ministérios se unam, que os nossos corações se unam, porque nós queremos ganhar o mundo inteiro para Jesus. Amém? Queria que nós nos colocássemos de pé nesse momento. Você vai ler no livro do Gregory Frizel sobre comunhão. Eu não peguei todas as páginas do autor Gregory Frizel, porque você vai ler cada página com muita atenção. Mas eu peguei alguns pontos que para mim foram importantes nessa leitura da quarta semana. E Deus usou muito o Gregory Frizel nesse livro para me falar sobre comunhão. Quando Deus falou comigo sobre comunhão, eu falei assim, eu preciso levar essa palavra de comunhão para a igreja, porque nós precisamos nos unir cada vez mais como igreja. Foi a coisa mais linda na semana passada, quando toda a igreja estava unida de joelho, tocando no chão da igreja e vendo aquilo ali, aquele projeto acontecendo. Nós queremos ver a igreja crescendo. Ah, pastor, mas eu discordo um pouco de igreja crescer. Você quer o quê que cresça? O que você quer que cresça? Os prostíbulos, o tráfico de órgãos, os assaltos, as prisões,
a corrupção, a violência. O que de fato nós queremos que cresça nesse mundo? Eu sinceramente quero que a igreja de Cristo cresça. E não só a igreja central da Barra, porque eu seria mesquinho ao pensar nisso. Eu quero que a igreja Batista Central da Barra cresça. Eu quero que as igrejas aqui ao nosso redor também cresçam. Eu quero que as igrejas que professam Cristo como Senhor cresçam, e cresçam cada vez mais, e ganhem vida, e quebrem tradicionalismos, e conquistem os bairros espalhados por esse país. Eu quero que a igreja cresça. Aliás, Cristo sempre quis que a igreja crescesse. Não os nossos vícios, não os nossos temores, a nossa depressão, o nosso medo, nada disso, mas que a igreja crescesse. A igreja crescesse. Eu queria orar com você nesse momento para que a igreja de Cristo cresça. E você vai orar pela igreja de Cristo. Você vai orar por nossa igreja, obviamente, a igreja central da Barra. E você vai orar pelas igrejas que você conhece nesse momento. Ah, pastor, eu conheço a igreja Assembleia de Deus, lá de não sei. Ore por ela nesse momento, para que ela também cresça em nome de Jesus. Ah, mas conheço a igreja presbiteriana. Vamos orar para que a igreja presbiteriana também cresça. Para que as igrejas que proclamam Jesus como Senhor cresçam em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui porque cremos no Teu Evangelho, cremos na Tua graça e dependemos da Tua graça para viver. Deus, nós queremos ser como aqueles jovens de Cafarnaum que se uniram, Deus, que se uniram por um propósito tão lindo, que foi conduzir o paralítico à presença de Jesus. Que nós sejamos como esses jovens, com tanta fé, que nós nos unamos nessa manhã, como igreja do Senhor, porque nós queremos conduzir, ó Deus, as pessoas que tanto precisam do Teu poder, das Tuas mãos, aos Teus pés. Nós queremos ser uma igreja como a de Cafarnaum, como aqueles jovens, não como aquelas pessoas que estavam ali, próximas do tanque de Betesda, e que só pensavam em si mesmas. Não, nós queremos ser como aqueles jovens, uma igreja unida, que proclama a Tua graça, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos pensar nas igrejas próximas de nós. Deus vai abençoando cada igreja que professa Cristo, aqui na nossa região. As igrejas que estão espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, Senhor, pelo mundo. As igrejas perseguidas, Senhor, nós queremos ver essas igrejas sinalizando o Teu reino. Nós queremos ver esse mundo conhecendo a Tua graça. Nos use como instrumentos, use essa igreja local aqui, a igreja central da Barra. Nós queremos viver um intenso avivamento. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor comece esse avivamento também em nossos corações. Nós queremos participar do avivamento que o Senhor vai fazer nesse mundo inteiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Antes de você sair, nós vamos cantar uma canção, nós vamos adorar o Senhor. Eu navegarei. Vamos adorar o Senhor, aleluia, com toda a alegria, em nome de Jesus. No oceano do Espírito. Oh, aleluia. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia. Eu navegarei, adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida. Ele te compreende, Ele me compreende. Sem nenhuma explicação, porque Ele é lindo, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Oh, adore, adore, igreja, Espírito,
enche-me, e enche-me, e enche-me, enche-me do teu poder, Senhor, da tua glória, Senhor, Espírito, que desce como fogo, eita Deus, que desce como fogo, fogo santo, e enche-me, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. em nome de Jesus. Adore a Ele, levanta a tua mão, querido, e adore aquele que venceu. Abra a tua boca e glorifica ao Senhor, porque Ele está aqui em nosso meio. Ele é digno, Ele é digno. Oh, aleluia. Estamos aqui para adorar o Senhor, para exaltar o teu santo nome, Jesus. E nós queremos, como igreja de Cristo, porque quando a igreja de Cristo abre a boca, o inferno não pode prevalecer. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. E chegou a hora, querido, Deus está escolhendo um povo dentro do seu povo. É um povo dentro do povo dele que vai se levantar e vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Deus quer que você seja cheio dele. E para você ser cheio do Senhor, você precisa se humilhar na presença dele. Ah, mas eu não gosto de glorificar, eu não gosto de adorar, querido. Então você não está preparado para subir para o céu, porque lá nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Me dá um Mi maior aí, querido, por favor. Há muito tempo, já tem acho que 2 meses que eu não venho cultuar na minha igreja por causa de correria de trabalho. E eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui nessa manhã. E eu sentada ali, o Espírito Santo de Deus me incomodando para cantar uma canção. Eu quero cantar essa canção, Não Ceda. Abre um pouquinho, só mais um pouquinho do retorno aqui em cima para mim, por favor, querido. Você vai abraçar essa pessoa que está do teu lado. Ei, André. Abraça essa pessoa que está do teu lado aí. Só mais um pouquinho de som aqui para mim, por favor, querido. Aleluia. Dê um sorriso Colgate para ele ou para ela. Ah, mas eu já precisei muito desse sorriso e não tive. Mas graças a Deus que Deus veio e trouxe as pessoas certas para ficar do meu lado. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em quem, fazendo assim, você será muito feliz. Mais uma vez cante, não ceda agora, confia nele, confia, porque a história não vai terminar assim. Descanse em quem, fazendo assim, você será feliz. Ó igreja, não sei, não, agora confia, porque a história não vai terminar. Descanse em quem, em Cristo, fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim,
fazendo assim, fazendo assim. Aleluia, aleluia, glória, aleluia. Pastor, eu coloquei uma frase no Instagram ontem. Lá do Senhor é para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida desse menino. Aleluia. Sabe por que eu falo isso? A gente já vai terminar. Eu vou pegar o microfone. Não tempo que eu não venho aqui. Quantos anos ele tem? Você tem 12. Você tem a idade da minha filha. Eu glorifico ao Senhor pelo amor que esse menino tem. Não só por ele amar a bateria, mas ele faz com honra para Deus. E eu botei ontem lá no Instagram: tudo que você fizer, faça com alegria. Tudo que você fizer, faça com excelência. E tendo humildade para ouvir o que o outro tem para te ensinar. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe mais do que as pessoas. Mas eu tenho que ter humildade para ouvir o meu irmão que tem do meu lado, porque ele tem algo para me ensinar. Eu fico muito feliz. Eu tenho 29 anos de idade e tudo que eu coloco na minha mão, eu faço com toda a força, porque Deus colocou nas nossas mãos algo lindo para fazer. Mas não é para minha glória, como Deus usou o pastor, mas é para a glória de Deus. Pega na mão do teu irmão, levanta a mão dele lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Faça um barulho santo aí. Deixa Deus te usar, varão. Vamos lá. Vamos arrebentar com as portas do inferno, porque nós somos a igreja de Cristo, cheia, cheia, cheia do Espírito Santo, e lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Se você crê, abra a tua boca e glorifique ao Rei. Porque fazendo assim, isso é muito sério. Porque fazendo assim, tudo que Deus usou, pastor, nessa manhã, e foi para mim também, você será. Chacoalha a mão do teu irmão aí. Chacoalha a mão dele. Vamos lá, neguinho. Vamos lá, neguinho. Muito feliz. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Uma boa semana de bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Amém? Um grande abraço.